Oi, eu tenho 7 anos. Seu nome? Meu nome é Inayara, minha mãe... Oi, meu nome é Lucas e eu tenho 8 anos. Essa é Essa é minha mãe Cristiane, esse é meu irmão Mateus e esse é meu pai Samuel. Eles são nossa família. E eu gosto da nossa família. Eu sou Jaqueline, eu tenho 9 anos, que eu estava lá no abrigo, que eu vim para minha casa, morar com a minha mãe, morar com meus irmãos, que eu tenho uma casa, que eu tenho comida para comer todos os dias, que eu tenho uma caminha. Ela me dá família. Viu? Eu te falei. Me dá amor, me dá carinho, que eu gosto muito dela, que ela faz tudo por mim, que eu amo ela. Eu te amo, minha filha. Porque a gente queria mais um filho, né? E a gente, considerando uma série de fatores, a gente achou que a melhor situação seria a adoção, né? Pela idade também que nós já tínhamos, a última tinha sido uma gravidez de risco, então uma série de fatores, e daí considerando que tinham crianças que precisavam de família, daí a gente decidiu pela adoção. É uma ideia que você precisa gerar no coração, porque assim, se você não tem isso pronto, você vai esperar aquele bebê Johnson, aquele bebezinho de propaganda, que não tem doença, que não fica gripado, que não quebra as coisas. Isso não é a verdade, né? Isso não é uma realidade. Eu trabalhei muitos anos com a irmã Lorena num projeto chamado Projeto Amor e Vida, e ia muito ao lar do bebê naquela época, uns 12 anos. E aí eu vi o tempo passar, falei, não, é agora. Fui lá, na hora que eu tomei a decisão, fui ao juizado, fiz a inscrição, né? E logo mais o curso já estava habilitada. E é um sonho sendo realizado. E eu digo, graças a Deus, a hora que eu, em vez de só pensar, agi. Fui lá, me inscrevi e fiquei sonhando que chegasse logo a hora para eu ter meus filhos, né? Logo que eu fiz a habilitação, né? Na hora que a gente faz a inscrição, eu peguei, pensei, é uma criança pequena, mais fácil e tudo mais, mas depois a gente vai vendo tantos depoimentos, vai se inteirando das coisas, né? Quem está com vontade mesmo de adotar, e vai vendo que não tem idade para a gente adotar. E o coração da gente abre para todas as possibilidades e que a criança se adapta tão facilmente e que é só a gente abrir o nosso coração que dá certo. Então, em vez de 0 a 2, como é que eu estava, acabei adotando uma menina de 9 anos e um menino de 6 anos, que tem sido uma alegria imensa, é muito trabalhoso, mas muito gratificante. Eu só agradeço a Deus pelos 2 presentes que eu ganhei. Primeiro, aceitar a criança como ela é. Né? Ela é igual assim, o Mateus nasceu, eu amo o Mateus como ele é. Não por aquilo que ele vai me proporcionar, né? Eu amo o Mateus, né? Assim, não sei qual vai ser o futuro dele, mas eu vou amar ele para sempre, né? Um filho adotivo é a mesma coisa, né? Você tem que amar incondicionalmente. Né? Se ele vai fazer coisas, né? Arrumar a mesa sem reclamar, né? Arrumar a cama, essas coisas. Se você espera isso de um filho, você está perdido, né? Porque a criança bagunça, né? Criança desobedece. Nosso papel como pai é orientar, é ensinar, né? A gente vai sempre ensinar, vai sempre orientar. O amor, a gente fala, se você é minha filha, eu te amo. Eu te amo para sempre, te amo para sempre. Como eu falo para os meninos, te amo para sempre. Às vezes eles falam, ah, mamãe, mas e se eu
fizer tal coisa, vou continuar te amando. Né? E o amor por adoção, ele tem que ser assim, ele tem que ser incondicional. Não pode depender do que ela vai nos proporcionar. As devoluções, elas às vezes acontecem por causa disso, porque a pessoa, ela se sente frustrada naquela idealização que fez. Por isso que o preparo é importante, né? Nós somos bem preparados, né? Assim, a vara fez um trabalho, a gente também, a gente estudou, né? A gente se preparou. Então, é muito importante esse preparo, né? Tivemos dificuldades, porque chegou uma criança nova, uma filha nova, então às vezes tem ciúmes, né? Porque muda a situação aqui em casa, né? Tem que dividir a atenção do papai, da mamãe com mais uma criança. Mas assim, como eu falei, as dificuldades foram muito menores do que o que a gente estava preparado para passar. O abrigo, ele é uma família, a gente tem chamado das instituições como uma família intermediária, ou seja, está entre a família biológica e a família por adoção, né? São muito cuidadosos, amorosos, protetivos, mas tem o limite de ser um trabalho dessas condições que limitam, né, essa vinculação de trabalho. E família, as vinculações extrapolam, né, horário, tempo, faixa etária, né, são necessidades que é para sempre. A institucionalização de crianças, ela tem um binômio, que é a excepcionalidade, que é uma medida excepcional, e a brevidade, né? Ou seja, tem que ser o menor tempo possível. Nem sempre, dado as condições, né, essa criança fica em pouco tempo no abrigo, mas o objetivo sempre do juizado e nosso é que a permanência o menos tempo possível dentro dessas unidades de acolhimento, afinal, não, por melhor estruturado que esteja um abrigo, não é o lar dessas crianças. É difícil falar isso antes de experimentar, então eu confesso que eu tinha um certo medo, assim, né? Mas será que eu vou amar ela tanto igual eu amo o Matheus e o Lucas? Porque o meu amor por os dois era muito grande. Pensava, não vai ter como, mas a gente foi assim, confiando que poderia dar certo, né? Mas sem saber, porque a gente não tinha experimentado. Mas olha, desde o primeiro momento, assim, a gente sentiu um amor tão grande por ela, a partir daquele primeiro momento eu relaxei, assim, porque eu vi que não tinha diferença. A gente amou ela tão intensamente, igual a gente ama os dois. E foi muito bom. No dia que ligaram da vara, né? No dia que eu fui lá, né, que foi no dia 10 de agosto, uma amiga minha me mandou uma poesia de adoção, né? Então, assim, daqui até a vara, eu fui lendo essa poesia, né? E fui sentindo, assim, como se fossem as contrações mesmo do parto, sabe? Aquela emoção, aquela vontade de chorar. Já cheguei lá na sala para conversar com a Josi e com a Dani, assim, já com aquela emoção, né? Sabendo que era a minha filha, né? Eu não sabia quem ele era. Igual quando você vai para um parto, você não sabe como vai ser o rosto do seu filho, né? Tem muitas pessoas que não sabem nem o sexo. No meu caso, eu sabia o sexo deles e sabia o sexo dela, mas não sabia como era o rosto, como era a personalidade, né? O Matheus, ele é de um jeito, o Lucas é totalmente diferente, né? Eles são diferentes não só fisicamente, mas também a personalidade, né? E ela também, e ela vem compor, né? E assim, quando a gente tinha o Matheus, isso que o Samuel falou é verdade. Eu pensava assim, nossa, a gente ama tanto o Matheus, mas se a gente tiver um segundo filho, será que a gente vai amar? Né? E assim, quando o Lucas nasceu, a gente viu que o amor, ele não divide, ele multiplica, né? Então, a chegada da Inayara, ela multiplicou o nosso amor, né? Assim, um filho, ele sempre faz a gente ficar melhor, a gente ser mais compreensivo, né? A gente ter, assim... a gente amadurece, né? A cada filho a gente amadurece um pouquinho mais, né? Coisas que eu errava com o Matheus, já não erro com eles. Né? Ela é beneficiada, porque a gente já aprendeu um pouco, né? É claro que existem diferenças culturais, é claro que existem diferenças da forma que a criança foi educada e o nosso jeito, mas são todas diferenças superáveis. E não é nem superáveis, porque a criança chega querendo fazer tudo para te agradar. E eles aprendem tão facilmente, né? Ah, vem com um hábito X, um hábito... Não, isso não existe, gente. Na hora que... vem querendo fazer o melhor, tá? Tem a hora de dar um carão, tem uma hora de dizer, de ensinar o que é certo e errado. Isso é com qualquer
criança, seja ela adotada ou não, seja ela menor ou não, né? Até adolescente, até a gente adulto, ainda a mãe ainda dá um carãozinho na gente, né? Então, eu digo, adotem sem receio uma criança maior, porque eles são extremamente carinhosos, eles se doam para você, eles se adaptam a gente, eles aprendem nossos hábitos num segundo, eles parece que tem tipo uma esponjinha para adaptar ali, eles sacam o que você gosta, o que é certo e errado segundo o seu costume, entendeu? E é uma glória. A gente procura trabalhar essa plena consciência desde, né, da inscrição, do período de habilitação. Que a pessoa fala, mas eu tenho condição econômica ou financeira para isso. Não é só, o que vem antes da condição econômica e financeira? Condições psíquicas, emocionais, né, que a pessoa se reconheça nessa capacidade, né, de criar filhos em plena consciência, de educar, né, para essa convivência familiar, comunitária e de desenvolvimento. Não vai ficar dentro do berço, né, da criança para sempre. Então, nós procuramos trabalhar e alertar, assim, trazer para a plena consciência que a criança vai crescer, que as fases, as demandas, as necessidades, elas variam em cada faixa etária. E que elas possam ter esse pleno atendimento, não apenas material, mas psíquico, emocional, afetivo, durante todo o seu desenvolvimento. Então, nós não queremos, eles falam, mas querem família perfeita. Não somos perfeitos, não queremos famílias perfeitas, mas queremos assegurar esse pleno crescimento e desenvolvimento e a continuidade de pertencimento a um núcleo familiar. Encontrei o projeto Acalanto Natal, né? Uma instituição que funciona há 20 anos em Natal e que a gente retira as crianças da situação de risco junto com o judiciário e os órgãos oficiais e coloca em uma família. E você adotou também? Adotei, sou pai adotivo de Pedro. Não posso nem falar que eu me emociono muito quando falo de Pedro. Foi a maior experiência que eu tive na vida. Eu recomendo para qualquer ser humano. A adoção é algo fantástico. Tem hoje 126 grupos de apoio à adoção no Brasil, espalhado, né? Em quase todas as capitais. A capital que faltava era Porto Velho. E eu assumi esse compromisso de, no Brasil, ficar capacitando novos grupos que queiram se formar, né? Eu tenho uma formação jurídica e trago toda a experiência e todo o norte. É um trabalho gratuito, voluntário, né, que deixa a gente muito feliz, porque tendo um grupo de apoio à adoção em Porto Velho, as crianças de Rondônia vão agradecer demais. É muito difícil a família interpretar o que a criança está passando. A criança dá alguns sinais do que ela está pensando, mas é muito difícil você interpretar isso. E quando você já passou pelo processo, você pode ajudar uma família a interpretar o que a criança está passando e poder reagir da forma correta. Nós estávamos com várias pessoas aqui conversando, né? Aí a gente falou assim, a minha filha, ela não consegue identificar o que é uma segunda-feira, uma terça-feira, o que é ontem, o que é amanhã. A outra falou, nossa, a minha também não consegue. Aí eu, nossa, a minha também não consegue. Então aí você consegue ver que, poxa, não é só o seu filho que tem aquela dificuldade. Né, você começa a compartilhar e isso faz com que você fique mais tranquilo. Aí fez uma técnica, aí você vai usar aquela técnica que funcionou com ele. Né? Então, isso é muito bom para a gente, né? E para as outras pessoas também. O grupo de apoio ele também pode dar ajuda em questões jurídicas, por exemplo. A gente tem visto muito aqui, é muito comum, a família quando adota, a mãe tem dificuldade em tirar licença maternidade, por exemplo. Então, é um apoio jurídico que, pela experiência, a gente pode orientar. Os grupos de apoio à adoção trabalham dentro do que prevê o Estatuto da Criança e Adolescente e toda a legislação pertinente ao menor. Né? Então, é uma equipe que vem somar o Judiciário, que vem somar o Ministério Público, ao Conselho Tutelar, as instituições de acolhimento. Né? O nosso trabalho é pelo ideal. Nós não trabalhamos a não ser pelo ideal de ver uma criança numa família, que os seus direitos sejam todos preservados e garantidos. E para isso, às vezes, a gente tem essa autonomia de chegar e dizer, olha, vamos lá, vamos agir. Por que é que essa criança não foi destituída do poder familiar? Por que é que ainda não acabou esse processo, ela não está habilitada a ser adotada? Por que é que o processo de habilitação está demorando muito dos pretendentes à adoção? É mudar uma cultura dentro da cidade, dentro do município, dentro do estado, para que a adoção venha a ser uma realidade mais forte, as crianças tenham os seus direitos garantidos. É isso que um grupo de apoio à adoção faz, mas principalmente ele leva em conta dois princípios básicos, o princípio do melhor interesse do menor e o princípio da garantia familiar do menor. Venha ao juizado,
né, tomar conhecimento de como é um processo de adoção, venha conversar com os profissionais que trabalham com isso, venham fazer pesquisas sobre como se dá uma adoção legal, porque só através de uma adoção legal que as pessoas vão ter a segurança de poderem constituir uma família e de uma forma definitiva, sem um medo ou sem algum tipo de receio que a justiça algum dia possa intervir nesse seio familiar. Por isso que é importante a gente ler, se informar e trocar ideias nos grupos, porque isso tudo ajuda a gente, dá mais tranquilidade pra gente saber que é só dar um tempinho que as coisas melhoram, né? Mas o resto é como uma mãe normal, muito trabalho, muito esforço, e muitas alegrias, acho que eu rio muito. Eu tenho assistido só desenhos e não sei o que lá, não tenho tido tempo para mim, mas eu acho que eu nunca dormi tão bem, eu nunca estive tão feliz como nesses últimos meses. Todos os filhos são biológicos, porque é a única forma de existir. Todos os filhos são adotivos, porque é a única forma de amar. Aquele que não adota seus filhos não se transforma em família. Então a gente prega que todo mundo adote. A atitude adotiva só não é na família, mas no trabalho, a atitude adotiva nas instituições, a atitude adotiva nas ruas, a atitude adotiva na comunidade. A adoção é uma forma de amor.